Estamos de volta com o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Hoje conversando sobre o estresse nosso de cada dia. Será que vale a pena correr tanto, gastar tempo e saúde, sem prestar atenção no que de fato é o mais importante? Então, Arthur, o que fazer para aliviar o nosso estresse de cada dia? Eu acho que uma coisa, nós estamos concordando com esse programa, né? Que o estresse faz parte da nossa vida, né? Faz parte desde a nossa evolução enquanto ser humano, vai fazer parte, porque nós vivemos essa sociedade que a gente não vai mudar. Você veja, se a gente pensar na sociedade mercantilista, né? Que é a base de tudo, que estresse devia ser pegar uma caravela, né? Para pegar os mares desconhecidos, né? Então, acho que o estresse faz parte do componente humano. E o que nós temos que ter, talvez, é uma percepção, porque eu acho que o estresse é muito mais fácil visto pelo outro do que pela gente mesmo. Então, muitas vezes, o amigo, a amiga comenta: nossa, você está irritado, hein? Qualquer coisa, você fica abalado. Então, eu acho que a gente tem que começar primeiro a prestar atenção no que o outro está dizendo para a gente. Porque como o outro vê a gente, sente a gente, fala: nossa, você é um cara tão legal, mas ultimamente você está tão nervoso, né? Então, a gente tem que ver o que os outros estão falando da gente, porque é o primeiro passo para a gente ter consciência. E com a consciência a gente querer mudar. No bloco anterior, o senhor falava do lazer, né? Exatamente. A alimentação contribui também para aliviar tipo de alimentação? Alimentos mais leves, por exemplo? Eu acho que, por exemplo, como eu não sou nutricionista, sai um pouco do meu campo, eu queria voltar nessas questões assim, psíquicas, emocionais. Por exemplo, a autocobrança, que às vezes a pessoa coloca na mente uma série de ideais assim muito distantes, quase que inalcançáveis. Ora, se eu me coloco um ideal inalcançável, vai ser fonte de frustração. A partir da frustração, o estresse tende a crescer, né? Eu acho que aí a gente cai num processo assim, dessa autocobrança, né, que é uma coisa que acho que vem muito da educação. Eu falo que o meu filho de 15 anos, ele está estudando coisa agora que eu estudei na universidade praticamente, né? Então, está tendo essa questão, né, de alfabetização mais cedo, da criança ter muita atividade, que ela tem que ser a melhor, que ela tem que ser a primeira. Mas o que acontece? Esse processo de ter uma meta inalcançável, a pessoa vai gastar muita energia e depois vai se frustrar e cair numa depressão. Então, o que nós temos que pensar? Afinal, o que foi incutido na minha mente como sendo desejável e o que realmente, o que eu desejo e, principalmente, o que eu posso? Porque o ser humano, ele não está acostumado a lidar com os limites, né? E o limite faz parte da nossa existência. Eu vou dar conta? É isso que eu quero? E o que eu aconselho às pessoas, assim, por exemplo, o senhor falou de alimentação. Talvez uma forma de uma pessoa desestressar é comer uma feijoada, né? Não sei se isso tem a ver, mas vai depender do prazer que ela tem naquilo. Um lazer que ela tenha prazer, uma atitude como tirar foto, a pessoa que gosta de dançar, ir num espetáculo de dança, numa festa, dançar Agora, com as ela pessoas. tem que desligar daquilo que solicita dela muita energia, né? Ela tem que se poupar. Mas aí é que está. Aí nós voltamos para uma questão do organismo. Como é que ela vai se desligar desse ponto do estresse? O jeito mais fácil, é o que todas as pessoas fazem, é partir para uma medicação. Eu estou muito estressado, não consigo dormir, vou tomar um remédio para dormir. Não, nós temos que entender o seguinte: eu não estou conseguindo dormir porque tem um problema que está me assolando, meu pensamento, meu sentimento. Eu tenho que entender que problema é esse, a gravidade que eu estou dando a esse problema, se esse problema não pode ser dividido com outras pessoas e talvez a partir dessas questões reflexivas, de procura uma ajuda emocional, a gente possa resolver o problema do estresse sem a medicalização. E não podemos esquecer o seguinte: vamos voltar no elástico. Aquele elástico, quando ele voltava, significa o quê? A pessoa acabou aquele período de estresse, ou seja, uma viagem com muita turbulência, foi estressante. O senhor tem que fazer um trabalho aqui, então vou ter que trabalhar o fim de semana inteiro. Aí depois tem que ter o quê? Hora extra, receber uma compensação financeira, que você vai fazer uma coisa que você gosta. Aí eu trabalhei o fim de semana, com esse dinheiro eu vou comprar um livro, vou no cinema. Férias, né? É essencial. A gente fala: vou ficar férias em casa. Danou, meu amigo. Muito bom, muito bom. Não cansa. É muito bom te ouvir, mas eu tenho que responder as pessoas aqui. Bom, tem aqui a participação da Fátima Silva. Ela fala das fases do estresse.
uma fase aguda, uma fase de resistência e uma fase de exaustão. O senhor pode comentar rapidinho, por favor? Eu acho que ela foi perfeita. Agora, a resistência, que talvez seria o mais interessante, é o seguinte: quando a pessoa vê que está estressado, que está com uma série de sintomas, mas não abre mão, tem que fazer, tem que fazer. Aí vai cair nesse final, que é a depressão. Tá certo. Fátima Silva, fraterno abraço. O Cláudio Márcio diz assim: o programa está muito bom, com temas interessantes e convidados ótimos. Abraço para você também, Xará. O Genesi Oliveira diz que o estresse é a doença do século. Impossível não estressar hoje em dia. E nos dá também parabéns, caro colega, obrigado. E a Graça Andreata diz assim: quando estou muito estressada, saio para caminhar de manhãzinha, busco um bom respiro e a meditação. O senhor quer comentar? Eu acho que o caminho que ela fez foi excelente, porque nós temos que entender, porque como cada um de nós é um ser único, então você acordar cedo, fazer uma caminhada é um ato interessante. Talvez para um outro, mais interessante, ele dormir um pouquinho mais do que acordar cedo para fazer uma caminhada que ele vai ficar emburrado e voltar mais nervoso que tem, né? Porque não teve o prazer, Padre. Tá, agora ela coloca aqui no final, né, a meditação. Com certeza. Porque se a gente vive nesse mundo da correria, dos problemas, da competição, mesmo que tenha lazer, se eu não alcanço o nível da via espiritual, eu acho que a via espiritual contribui muito também. Com certeza. Eu falo via espiritual, não estou falando dessa ou daquela prática, dessa ou daquela religião, mas do cultivo do espírito, que é algo eminentemente aberto e onde eu colho o sentido da vida, né? Exatamente. Tá. E nesse sentido a meditação ajuda, como ela falava aqui. Eu acho que quando a gente fala meditação, a gente pensa muito naquela pessoa, numa pose de yoga e tal. Não necessariamente. Mas a meditação, sim, você pode ir numa igreja, num banco de praça, né? Num contato assim, com a flor. O que é meditar? É você tirar assim, um tempo para você. É uma coisa que nós não conseguimos, né? Na nossa sociedade, nós temos o tempo para almoçar, o tempo para trabalhar, o tempo para ficar em casa. E a gente tem que ter esse tempinho para a gente refletir, para a gente respirar, para a gente pensar que magia que é a vida, Padre Márcio, e como é que ela passa rápido, muito rápido. Né? E assim, quando a gente vê quanta coisa boa que existe, né? A gente vê a perfeição do ser humano, a perfeição do sistema solar, né? A Terra, por mais que a gente tenha problema, o dia vira noite, a gente dorme, acorda no outro dia cheio de esperanças, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse contato espiritual, sim. Eu acho que vou parar de fazer pergunta, só te ouvir. Não, que isso. Tá bom, Graça Andreata, fraterno abraço. A Miriam Rodrigues diz o seguinte: nós colocamos o estresse do tamanho que queremos. Temos essa capacidade, Arthur? Eu acho que nós somos envolvidos por um estresse e ele tem talvez um poder maior do que da gente. Que quando ela fala da gente, eu penso no eu, né? Esse eu, essa razão, né? Que durante uma época no iluminismo a razão seria a senhora, né? Que conduziria o ser humano para a evolução. E a gente vê que a razão hoje em dia é usada muito mais por uma questão prática, né? A razão prática, né? Para que serve isso, como é que vai ser... Instrumental mesmo. Instrumental, é a razão instrumental. Então, qual que vem assim, o caminho, assim, né? o antídoto dessa razão instrumental? A emoção, mas a emoção plena, a emoção de encontrar no outro um semelhante e não assim apenas um concorrente. A emoção da gente poder ver uma criança correndo e ficar feliz de ver a felicidade daquela criança. A gente se emocionar com a música, se emocionar com a poesia, ter essa abertura emocional. Acho que isso é o grande antídoto do estresse. É o lazer, é a diversão, é estar com as pessoas. É o amor, né? Se a gente for falar. O amor no sentido pleno da palavra. Ok. Bom, Miriam, obrigado pela participação. Ângela Almeida diz: para vencer o estresse que reina em nós, é preciso que saibamos conhecer o nosso interior, aceitar que a mudança começa dentro de cada um, aprender a exercitar a paciência e os limites que nos são impostos. Belíssima mensagem, Ângela. Obrigado, fraterno abraço. O Amarildo da Silva diz o seguinte: a forma que encontrei para lidar com o estresse foi caminhar todos os dias no final de cada jornada. É isso aí, Amarildo. Obrigado pela participação. Bom, queria agradecer também o Celso Silva, Cláudia Antunes, Satil Miranda, Fernando Silva pela participação. Arthur, quem é mais propenso ao estresse, o homem ou a mulher? Óbvio que a mulher, né? Porque a mulher, ela vive uma sociedade patriarcal e machista até hoje.
a maioria das funções assim de casa são da mulher, né? Por mais que o homem ajude um pouquinho, né? Os feministas dizem que o homem que ajuda um pouquinho não ajuda em nada, né? Então, como se diz, bate continente. Então, Mas nós também somos responsáveis pelo estresse das também, mulheres. e da mulher também a questão biológica, né? Porque, por exemplo, a mulher, assim, na questão durante a gravidez, né? O estresse da mulher é muito maior do que o homem, né? O estresse mensal da mulher também, que não pode ser usado como piada e tudo. Mas eu acho que a mulher, a partir do momento que ela está emancipada na sociedade civil organizada, ela não conquistou os direitos do homem, ela conquistou o mercado de trabalho, mas dentro de casa, dentro do lar, continua fazendo as funções. E aí nós temos uma responsabilidade maior. Arthur, nosso programa está indo para o final. Já. Então, no final, a gente faz um ping-pong. Eu lhe dou uma Vamos lá. palavra, você me dá outra. Certo. Pressão, Pressão é estresse, né? leveza, A leveza é o amor. correria, Correria é o nosso dia a dia. desacelerar, É uma meta. perdas, Temos que conviver com elas. cobranças. Faz parte da nossa educação e nós temos que lutar pelo excesso. Ok, bom, na série Pensamentos Conexos tem um aqui para você comentar. Muito do estresse que as pessoas sentem não vem de ter muito o que fazer, mas sim de não terminar o que foi começado. É um pouco polêmico essa frase para o final do programa, mas assim, eu acho que a gente começar as coisas e não terminar, elas geram muito mais uma angústia, né, do que um estresse, né? E uma angústia é um outro sentimento, porque na angústia talvez você não estaria naquele pique do estresse, mas estaria na recordação do que poderia ter sido feito. Arthur, foi um prazer tê-lo aqui. Eu me sinto nesse final de ano assim bastante cansado, acho que não estressado, mas o dia de hoje foi espetacular para mim. Vários momentos de meditação, vários momentos para retirar aquele tempinho, sabe, para pensar e repensar um tanto de coisa. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, senhor, e a toda a equipe aqui que está aqui com a gente, TV Horizonte, nossos espectadores. E volte também. outras vezes. Só o senhor convidar. Bom, a vida é boa demais para nos afogarmos em preocupações exageradas que nos roubam a alegria e a saúde. Tudo depende das escolhas acertadas, mesmo em situações estressantes. Seja sempre leve. Assim, você verá que os problemas não têm o tamanho que os olhos do estresse lhe dão. Voltamos nós na próxima semana com mais um Conexões Espiritualidade e Cotidiano, pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação. Fraterno abraço, até semana que vem.